Olá, quem conversa comigo hoje sobre a saudade é a professora doutora Renata Giaxa, psicóloga e professora da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo e do Centro de Desenvolvimento em Educação Médica da USP. Renata, prazer muito grande te receber mais uma vez aqui na mesa do Pode Vir. O podcast da vida acontecendo. E hoje nós temos um motivo, né? Falar sobre o livro Repetições, que é a 13ª coletânea de um coletivo chamado Insoptáveis, que tem sido coordenado por mim há 13 anos, então nós publicamos um livro por ano. Nesta edição, nós reunimos 11 autoras e autores, Adriana de Paula, André Feitosa, Áurea Holanda, Carlos Mourão, Cavalcante Júnior, eu próprio, Marcos Vinícius, Paula Torres, Renata Giaxa, Sara Montezuma, Tatiana Zilberberg e Terezinha Joca. E um dos capítulos neste livro fala sobre a saudade, uma temática intrigante que tem agradado muito as leitoras e os leitores. E o teu capítulo você abre com um sonho, o sonho de uma pianista. Conta pra gente como foi que esse sonho chegou para ti. Bom, antes de qualquer coisa, eu gostaria de agradecer o convite para estar aqui novamente, né? Repetindo esse encontro no Pode Vir, essa visita ao Pode Vir. E os sonhos são assim também, né? Eles vêm e vão, há sonhos que são repetidos e que a gente sonha acordado, outros que a gente dorme e se põe a sonhar outra vez. E o piano é um sonho constante na minha vida. Em vigília ou em sono, o piano anda pelos meus sonhos. E aí eu tive um sonho um dia, né? Sonhei que estava diante do piano, preparada para tocar. E quando eu posicionava as mãos sobre o teclado e finalmente começava a tocar, não saía nenhum som, o piano estava completamente mudo, né? E foi um sonho fiquei muito atordoada com o sonho, porque eu me esforçava muito para tocar e não saía som do piano. E eu falei com um amigo pianista sobre isso. Contei o sonho para ele e ele disse: mas será que não era um piano elétrico? Você esqueceu de pôr o piano na tomada, de ligar na tomada? E eu que fui acostumada, aprendi a tocar piano em piano acústico, né? Não fiz a ligação na hora, mas depois essa pergunta ficou na minha cabeça: por que você não colocou energia no piano? E aí o texto, eu acho que ele vai partir daí para pensar as saudades do que ficou, né? Das coisas que ficaram no passado, mas que retornam. E esse sonho é um retorno, porque essa pianista um dia já foi você. Sim. Bom, eu costumo dizer... Como foi essa formação da Renata pianista? Eu estudei piano com professores no conservatório de música. Desde pequena? Desde pequena. Sempre professoras que estavam... Professoras mais da música, vamos dizer, clássica... e tive uma formação mais clássica, no que chamariam de erudita. Eu não gosto muito da terminologia, mas uma música mais clássica, né? Europeia, enfim. E fiz essa formação, mas quando fui prestar vestibular, acabei fazendo para piano e fiz também para psicologia, na mesma época. Acho que para minha família era natural que eu me tornasse pianista, porque eu tocava desde muito pequena, desde os 7 anos de idade. Mas não foi bem assim que aconteceu. Eu fugi da faculdade, passei para piano na Universidade Estadual do Ceará, mas acabei não cursando a faculdade de música e me tornando psicóloga. O piano sempre esteve presente, mas assim, eu costumo dizer que eu toquei piano em outra vida, que assim, eu já não... Ele faz parte da minha vida, acho que como memória, eventualmente eu faço alguns exercícios, tenho um instrumento em casa, mas não me considero uma pessoa que toca bem um piano, né? Hoje não mais. Você disse que você escreveu, né, no capítulo que a vida exigiu outros compromissos de ti. Uhum. Restou a saudade do tempo de pianista?
Então, a vida ela vai levando, a gente vai fazendo escolhas, né? Acho que é ledo engano a gente imaginar que a hora de escolher é só a hora de fazer um vestibular, né? Na verdade, a gente vai sendo escolhido e vai escolhendo e os caminhos vão nos levando para paisagens diferentes e foi um pouco isso, né? Eu acabei me tornando psicóloga e resolvi seguir uma carreira mais acadêmica e a música ela ganhou um outro lugar, que era muito de apreciação musical, eventualmente pegar um instrumento ou outro, com alguma saudade, alguma coisa, mas não de ter uma rotina de execução musical, de estudo musical. Isso aí foi ficando para trás. E eu me comprometi muito com a clínica, com a docência, mais tarde um pouco mais com a pesquisa, e isso foi me tirando da cena da praxis mesmo, da música, né? E eu sei que algumas pessoas conseguem manter como hobby mesmo. Eu conheço muitos amigos, amigas que tocam e que são profissionais da saúde, por exemplo. Mas acho que com a sobrecarga que eu acabei tendo profissional, as horas infinitas de trabalho, eu tive dificuldade de fazer essa conciliação. Sabe? E aí ficou aquela coisa de olhar para o passado e ver aquilo que eu não escolhi, né? O caminho que não foi escolhido, olhar para essa não escolha. Tem uma passagem no teu capítulo que me toca quando você diz que às vezes é preciso deixar para trás o que se ama. Eu acho que te toca também, não é isso? Sim, sim. Eu parei, eu fiquei lendo, relendo, deixar para trás o que se ama. É necessário? Na verdade, Foi necessário? Na verdade, eu não sei se a gente consegue deixar para trás no sentido de abandonar, né? Eu acho que a gente consegue deixar para trás, assim, seguindo um caminho que faz com que a gente tenha que virar para olhar de novo para aquela cena que ficou no momento. Os instantes passam. A Clarice Lispector... Explica melhor isso. A Clarice diz isso com muita maestria. Eu gosto muito do livro do Água Viva dela, onde ela fala dessa dificuldade da gente segurar o instante, mesmo quando ela está tentando pegar um instante com a palavra, ele já é outro, né? E que a gente não consegue sustentar um instante, eternizar um instante, vamos dizer assim, numa pausa restrita do tempo, né? A gente está pensando aqui sobre o instante e o que a gente estava falando já passou, já foi. E a gente vai amando e vivendo amores, acho que desde o útero até o túmulo, a gente troca de casas, forçosamente, muitas vezes. Nós vamos crescendo e vamos mudando e vamos nos adaptando às novas circunstâncias. Nosso coração vai mudando de casa, de lugar, né? Mas a saudade, a existência dela, acaba sendo uma deflagração de que houve o amor, né? De que a gente amou, né? E talvez de que esse amor fique vivo nesse bom... O amor amado não deixa de ser amado. Penso que não, né? Às vezes, claro, acho que hoje, inclusive, a gente pode fazer um contraponto com isso, pensando em termos de mágoa, ressentimento, ódio, né? As pessoas, às vezes, se revoltam com certas frustrações, decepções, e os amores eles podem levar a gente para um outro lugar também, né? Na psicologia analítica, a gente entende que, por exemplo, o oposto do amor ele seria o desejo de poder, não exatamente o ódio. Mas o poder tem tirado da gente muito essa coisa de fazer ecoar o amor, né? A renúncia do poder é que faz mais sentido para a vivência amorosa, plena, do que é diferente de nós. Então, acho que é possível manter o amor vivo, deixar para trás algumas coisas, mas carregar o eco dessas vivências de uma forma amorosa, né? Contanto que a gente não fique nessa angústia de querer ter domínio sobre isso e sobre tudo, de querer ter poder sobre tudo isso. Né? E esse amor ele vai se transformando e ganhando novas formas. Por exemplo, para você o piano não é mais o piano acústico, agora é um piano elétrico. Sim. Né? E você cria uma nova relação com esse piano elétrico. Os dedos já não têm mais a mesma maleabilidade, como você diz. Né? A prática do teclado ela já é mais lenta. Sim. Mas você continua alimentando esse amor pela música e pelo piano. Sim. De outras formas, ele vai se transformando mesmo. Eu até conto uma hora que eu
Sentei e tive uma aproximação com o piano. Eu mudei de estado, né? Então, meu piano muito pesado acabou ficando aqui no Ceará e eu comprei um piano em São Paulo. E eu procurei um piano elétrico, né? Um piano digital, justamente para não incomodar vizinhos, para poder usar um fone de ouvido. Eu estou sem tocar muito tempo e, às vezes, você quer treinar, quer ficar ali, né? Se repetindo nas mesmas coisas. E aí... eu acabei adquirindo esse piano. E tive a preocupação em pegar um piano que simulasse o peso das teclas de um piano acústico, que simulasse o som, que tivesse os pedais, né? Então, adquiri um instrumento capaz de ser um pouco um simulacro, vamos dizer, daquele piano acústico que ficou. Mas, óbvio, é diferente e os meus dedos, a minha estrutura física, a minha já, enfim... sem a prática contínua, vão perdendo a flexibilidade, a agilidade, né? Isso me frustrou um pouco, mas agora eu me permito brincar de outras formas, né? Acho que eu me permito... Estou tentando me abrir para isso, para uma nova relação, começar de novo uma nova relação com esse piano, pensar mais a música popular e menos a música clássica, ou mais né, me libertar um pouco mais da música escrita, da partitura, né? E ouvir um pouco mais, exercitar a coisa de tocar de ouvido e de curtir e brincar com harmonias, né? Então, enfim, agora é óbvio, isso exige uma certa disposição e um tempo para fazer a retomada, mas já não é a mesma coisa. Aquela pianista já não está aqui daquele jeito, naquelas configurações, né? E tudo bem que ela não esteja, não é? Ah, sim. Uma nova está nascendo. Uma nova, né? Está nascendo. Uma nova está nascendo. Então, a gente descontinua alguma coisa, né? Vamos dizer, desacontece alguma coisa para acontecer outra. Então, hoje nós estamos conversando com a professora doutora Renata Giaxa, ela que é psicóloga e professora de educação médica na Santa Casa de São Paulo e no Centro de Desenvolvimento em Educação Médica da USP, nascida no Ceará, atualmente radicada lá em São Paulo. E a gente vai para o nosso intervalo cultural, quando eu peço que a nossa convidada traga alguns livros para sugerir para vocês. E ela trouxe realmente alguns. Então, eu vou pedir que ela selecione 1, 2 ou 3 para sugerir. Bom, eu trouxe aqui alguns livros, mas acho que eu vou falar do que eu já comecei a falar. Tem um livro infantil aqui, da Alessandra Roscoe. Esse aqui é ilustrado pelo Odilon Moraes. E esse livro chama Quando as Coisas Desacontecem. É um livro infanto-juvenil. E eu acho ele muito bonito, porque é a história de uma menina. A gente estava falando sobre isso, né? Isso, nós falamos sobre isso agora. E é por isso que eu acabei que esse aqui, eu acho que ele se escolheu aqui, né? Ele traz a história de uma menina que, diante das ondas do mar, que acontecem e desacontecem, ela começa a ficar curiosa para saber o que acontece com as coisas quando elas desacontecem. E aí é bonito, porque ela vai vendo que, de fato, a semente desacontece para virar planta, né? Que o sol, né? A luz do sol desacontece para a noite chegar, que a escuridão desacontece, por exemplo, para quando o vagalume brilha, né? Eu me lembro que Clarice também fala um pouco desse vagalume, que é o instante que brilha, que desaparece. Então, é super bonito aqui. Eu não estou sendo totalmente fiel ao que disse a autora, não, mas exemplificando um pouco o que ela traz aqui. E é um livro super bonito, as ilustrações são lindas, né? Belíssimas. Então, o título é Quando as Coisas Desacontecem, publicado Sim. pela Gaivota. Editora Gaivota. Mais um. Um outro livro que eu queria sugerir é O Espírito da Esperança, do Byung-Chul Han, Contra a Sociedade do Medo. Eu acho que eu cito bastante o Byung-Chul Han no texto, no capítulo que eu trouxe no Repetições, não é? Mas esse é um livro que, por exemplo, eu não cito, mas que eu queria indicar aqui, porque ele fala um pouco do problema quando a gente começa a não ter mais eros e o amor começa a ser substituído por essas angústias de poder, pelo ódio, E aí
nesse sentido, o medo, né? Toda uma política que se instaura em torno de uma sociedade do medo, do pavor, da insegurança, né? Tudo isso começa a nos deixar, enfim, desconectados, acho que sem viver um senso de coletividade, individualizado, sem a vivência do amor. E, obviamente, veja, no final das contas, sem amor não há saudade, sem amor não há uma experiência significativa que nos permita guardar a memória, né, e voltar a partir daí para o desejo de, enfim, construir alguma coisa juntos. Então, ele traz aqui, acho que é quase um pedido, um desejo de que a gente cultive esperança, né? E aí eu lembro bem do Paulo Freire, do esperançar do Paulo Freire, uma esperança que é agente, né? É ativa. É um livro que eu gosto muito e que eu acho que ele vai falar, assim, de amores e de saudades e de experiências significativas e de uma sociedade com menos medo, né? Com mais fluxo, eu acho, com uma vida menos apavorada, né? Então, o segundo livro sugerido é O Espírito da Esperança, publicado pela editora Vozes. E tem um que eu gosto muito, eu vou pedir para ela pegar esse último da lista dela, que é esse maior, que é um livro para todas as idades. Ele não tem texto, somente ilustrações. Eu acho que eu já presenteei umas 50 pessoas com esse livro. Sério? Por baixo. Então mostra aqui para gente. Esse é um livro publicado pela Todavia, chama A Alma Perdida, da Olga Tokarczuk, que ele é ilustrado pela Joana Concejo. É um livro belíssimo que conta a história de um homem que se perde da sua alma, né? Que tem uma vida acelerada, extremamente acelerada, né? E que precisa, né? O livro ele é uma jornada imagética do homem à espera de sua própria alma, buscando aí, então, as imagens do passado, vivendo as suas saudades, para se apropriar de novo da sua alma, do sentido de tudo, né? A alma também ela se presentifica no amor, né? E aí é o que fala também o espírito da esperança aqui do Byung-Chul Han. Acho que todos esses livros conversam bem. Então, a terceira sugestão foi A Alma Perdida, da Olga Tokarczuk, publicado pela editora Todavia. Então, são 3 sugestões excelentes, 2 para todas as idades e uma terceira para um público que queira mergulhar mais nos conceitos filosóficos sobre a esperança numa linguagem fácil. Byung-Chul Han, ele escreve para todos os públicos. Renata, voltando para o teu capítulo sobre a saudade, tem uma outra frase que me toca profundamente, eu acho que deve tocar você também, leitora, leitor, quando tiver acesso ao livro Repetições, publicado pela editora CRV. Você descreveu: o piano da adolescência se tornou uma saudade do futuro. Saudade do futuro. Fala mais sobre isso. Acho que essa coisa da saudade do que ainda não se viveu, da saudade do que não foi vivido, do que não foi escolhido, mas do que pode ser criado, inventado, imaginado, né? É uma saudade também que pode estar presente, né? O Fernando Pessoa falava um pouco sobre a saudade do que ele não viveu, né? Que eu acho que são das possibilidades do não vivido e dos sonhos que podem ser resgatados, podem ser retomados, né? Ou que podem desacontecer sonhos para virar realidade, para serem realizados em algum outro momento da vida. Então, acho que hoje eu já não me imagino revivendo exatamente aquele trajeto, aquela pianista adolescente, juvenil, né, com aqueles mesmos desejos, né? Mas tem algo aí que eu acho que pega, que é a vontade de pegar, olhar para esse passado com carinho, né? Sentir, às vezes a gente sente um pouco de nostalgia, um pouco de tristeza, como será que teria sido e se, né? E mergulha no mundo dos e se's. Mas eu acho que isso nos lança para imaginar os futuros possíveis, né? O que é que eu faço com isso, com esse amor que ainda existe, que quer se materializar e que já não é o mesmo, né? Que ecoa de outras formas. Então, enfim, acho que tem um novo momento, não só no meu desenvolvimento, né? Já sou uma mulher muito mais madura, que já está olhando ali, vislumbrando a chegada dos 50, vivendo a metanoia, né? Vivendo essa metade da vida e todas as transformações que ela
que ela implica, mas imaginando uma nova canção possível no futuro, sabe? Imaginando a música, uma música coletiva, uma coisa feita por todos nós, né? Um coro. Eu acho que eu já não me imagino fazendo música sozinha, já não me imagino fazendo com destreza perfeita ou com a técnica impecável, mas me imagino criando e recriando com outras pessoas, coletivamente, revivendo, reanimando alguns ideais, né, algumas utopias, e acho que isso eu consigo sentir chegando. É interessante porque você não ficou presa à saudade do passado. Você não fala em momento algum e nem escreve em momento algum de modo nostálgico. Né? Esse passado está sempre te impulsionando para um futuro, para a construção da imaginação do que ainda pode ser, né? Do que ainda está por vir. Acho que é isso que preserva a tua saúde mental, não é? A imaginação do futuro. Acho que imaginar o futuro e, principalmente, acho que para além de imaginar o futuro, saborear o presente, né? Sentir o gosto do presente, né? Ter a possibilidade de pegar a experiência e degustá-la de fato, né? Outro dia eu estava ouvindo a Conceição Evaristo no poema que inspirou a Bienal, que está aí aberta em São Paulo, a nova Bienal que está em cartaz por lá. E ela fala que quer mesmo mastigar, que quer triturar, que quer, enfim, metabolizar a palavra, né? O momento, acho que é a vida, né? Que quer poder, enfim, que é o que eu acho que eu costumo sentir. Eu quero poder devagar, quero poder ir devagar e quero poder devagar e quero poder sentir o gosto, o cheiro, a textura das coisas, né? Não ter que correr o tempo inteiro ou fazer coisas, repetir coisas pela mera repetição, pelo mero dever de repetir, ser uma mera repetidora, como fazem as máquinas, né? Mas dar sentido ao que eu faço e repetir com intencionalidade, né? Com intenção de construção, com intenção de transformação, enfim, munida dessa intencionalidade, né? Então, é muito diferente, eu acho. A gente ser um mero repetidor, virar máquinas, né? Imitar as máquinas. Então, acordar, comer, trabalhar, comer, tomar banho, dormir, acordar, comer, trabalhar, comer, e repetir o tempo inteiro os nossos próprios afazeres, como o Sísifo, né? Subindo com a pedra todo dia e vendo a pedra rolar para baixo toda noite e tendo que subir com ela todo dia, mas sem um propósito, sem algo que dê sentido a esse meu movimento, que dê sentido a essas minhas repetições, né? Então, eu olho para a saudade, primeiro, com a alegria de saber que onde tem saudade, teve amor. Ou ainda há amor, né? Que eu digo até no texto, a saudade é a trilha por onde o amor passou, por onde ele caminhou um dia. Então, eu olho com essa alegria de constatar, eu amei. Está doendo porque teve amor naquele instante, para o qual eu nunca mais vou voltar do mesmo jeito, ficou o registro de um amor, uma cicatriz amorosa. Então, eu olho com essa alegria, olho também com uma intenção de fazer novas saudades para o futuro, nesse presente. Portanto, permitir que outros amores me atravessem, que deixem novas marcas para as quais eu vou olhar lá na frente de novo e dizer, teve amor, né? É saudade porque é amoroso, né? É saudoso porque é amoroso, né? E olho para o futuro pensando, outras virão outras construções, e desses amores vividos e dessas saudades que pulsam, que chegam, né? Virão novas saudades, novos amores e novas esperanças, né? Por que não dizer da esperança? Daí vai vir uma outra esperança de um tempo novo, né? Mais amoroso para todo mundo, inclusive, né? Acho que a gente está carecendo um pouco dessa esperança.
nesse momento. Eu fico muito feliz em vê-la praticando plenamente a educação do sensível. Eu acho que o João Francisco Duarte Júnior também deve estar muito feliz. Ele que idealizou essa escola da sensibilidade, um professor aposentado do Instituto de Artes da Universidade de Campinas. E hoje você leva essa formação para um público muito acelerado, para uma formação muito acelerada e que de alguma forma normaliza essa celeridade, que é a formação da médica e do médico. Né? A educação nas profissões da saúde, ela é uma educação que eu acho que ela carece isso, né? Olhar para a saúde do próprio profissional de saúde, olhar para a vida, repensar a vida, os modos de viver de quem cuida, né? De quem cuida. Então, às vezes, a gente dedica o cuidado, e isso não tem a ver só com médicos e médicas, mas eu acho que com todas as pessoas que fazem saúde, às vezes a gente se debruça sobre o outro nessa terapia, nessa coisa de cuidado, nesse gesto de cuidado, mas a gente negligencia com muita facilidade esse olhar para a gente com uma certa generosidade, eu vou dizer assim, né? E uma generosidade com relação a esses fazeres, a esses tempos, essas temporalidades. A gente vive respondendo a uma lógica de mercado muito cruel, muito dura. Portanto, acho que se torna urgente e importante a gente pensar na beleza disso tudo, né? Eu não estou aqui, quando eu estou cuidando da saúde de alguém ou da minha própria, eu não estou aqui só resolvendo um problema, tirando daqui uma doença ou um sintoma, né? Eu não tô só me dedicando a isso, eu não sou só um resolvedor de problemas. Mas, quando eu estou fazendo isso, eu estou ajudando alguém a aliviar suas angústias. Eu estou eu mesma, assim, dando a mim a possibilidade de entrar em contato com o que tem de bonito, de belo, né? E de sentir o contato com o outro, para que é coisa mais gratificante do que conhecer novos mundos no contato com outras pessoas, né? Quando a gente não se permite isso nas profissões do cuidado, isso se esvazia das narrativas, né? A gente chega tecnicamente, quer saber o que o outro sente, quer ver o que é certo, o que é errado nesses sintomas, né? No que se sente, quer extirpar aquilo que não serve e manter aquilo que está funcional. Mas, na verdade, a gente trabalha com uma coisa muito mais sublime do que isso, que é entrar no mundo da outra pessoa. A gente é convidado por ela a isso, a conhecer um novo universo, adentrar esse universo, aprender com ela, ouvir histórias, né? A Olga Tokarczuk ela disse, foi uma psicóloga, né? Uma psicóloga analítica, ouviu muitas histórias e hoje conta histórias, né? Entrar nesse mundo é entrar nessa alma, que a Olga Tokarczuk fala, né? Sim. Então, alma aqui na psique é sinônimo desse mundo, desse campo estético, de estesia do outro, né? Então, a gente vive exausto, porque é isso. A gente costuma mais se debruçar sobre a resolução de problemas do que sobre o encantamento com as pessoas que estão ali. Óbvio que a gente quer resolver o que é possível que seja resolvido, a gente quer alguma efetividade nesse sentido, mas, para além disso, a gente se engrandece em contato com a alma do outro quando a gente dá um espaço para escutar a história dele, para contar um pouco da nossa história, em alguns casos, em alguns momentos isso é possível, né? Mas isso nos aproxima, né? Nos aproxima do outro, nos faz sentir parte de uma coisa maior do que a gente mesmo. A gente se sente menos sozinho, com menos medo, menos apavorado. Eu acho que talvez vivendo mais juntos, né? Então, acho que o maior desafio hoje nas profissões da saúde já não é ensinar semiologia, ensinar técnicas de anamnese, de sutura, disso, daquilo. A gente tem, óbvio, isso é absolutamente relevante, mas a gente tem muitos mecanismos de aprendizagem dessas teorias e dessas técnicas, muitas formas de levar esse tipo de saber para os nossos alunos, né? De proporcionar treinamento também. Mas eu acho que, além disso, a gente precisa, talvez, aprender junto com os profissionais em formação a ser gente, a fazer o que a máquina, e essa é uma coisa que eu queria deixar registrado, assim, a gente tem que aprender a ser mais humano num mundo onde as máquinas estão sendo muito eficientes, mas não são humanas. Que as máquinas sejam cada vez melhores máquinas e que os humanos sejam cada vez humanos melhores, cada vez mais gente naquilo, né, onde a máquina não sabe fazer. A máquina guarda memória,
mas a máquina não sente saudade do que ela lembra. Nós sentimos saudade. A saudade é típica de quem é gente, né? Então, acho que ensinar também o ser gente junto dos nossos estudantes, ensinar não as humanidades no sentido das teorias humanísticas, mas ensinar a ser gente mesmo, sentir, como diz João Francisco, né? E eu fui muito influenciada por você, por ele, nessa busca de despertar aquilo que anda anestesiado, né? De fazer sentir, estesiar de novo. Eu quero voltar a aprender a viver sentindo, sem ser apavorada pelos meus sentidos, sem ser atrasada pelos meus sentidos, sem ter medo disso, né? Mas em consonância com eles, né? Com o que eu sinto, com o que eu percebo do mundo, né? Enfim, é desafiador. Vamos ser gente juntos, ou mais gente, mais humanos juntos. Eu acho que esse é o convite que a professora Renata Giaxa deixa para todas e todos nós. E o nosso tempo chegou ao final. Eu quero te agradecer por esse novo encontro, essa nova conversa. Imagina, um prazer enorme. Vamos juntos. E você acompanhou mais um episódio do Pode Vir, o podcast da vida acontecendo. Eu sou Cavalcante Júnior e 2 vezes por mês eu converso aqui sobre arte, literatura, cultura, saberes diversos. Acompanhe a gente no @Pode Vir, o podcast.